Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é previsão das necessidades dos materiais. Os assuntos a serem abordados na aula de hoje são cálculo da necessidade de materiais, tipos de demanda, curva ABC. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever a diferença entre demanda dependente e demanda independente. Explicar a importância de se calcular a necessidade de materiais. Aplicar técnicas de curva ABC na administração de materiais. E para que serve a previsão das necessidades de materiais? Vamos separar aí os conceitos. Previsão traz a ideia de planejarmos, traz a ideia de pensarmos assim: meus clientes, quanto será que eles irão consumir dos meus produtos no mês seguinte? Dentro desse cenário, eu consigo ter a ideia de quanto de matéria-prima eu vou precisar comprar para que eu possa processar e então ter o meu estoque de produtos acabados. Previsão das necessidades de materiais também se aplicam às áreas de apoio. Como assim? Num processo, via de regra, nós temos os processos finalísticos, os core process, são os processos fim, aqueles que estão diretamente ligados aí a atender o cliente. Mas também temos os processos de apoio, que dão suporte à atividade fim, em que, pese de não estarem diretamente ligados aí ao atendimento ao cliente, eles dão suporte. Exemplo, a área financeira, a área do RH. E eles também precisam de materiais para desenvolverem as suas atividades. Preciso, então, preocupar-me com a necessidade de materiais dessas áreas de apoio. E também as áreas gerenciais, os processos gerenciais, que vão fazer o quê? Eles vão cuidar de gerenciar tanto a área fim quanto as áreas de apoio. Vejam então a importância de eu ter previsão. Ajuda eu saber a média de materiais que já foram adquiridos. Quais demandas são dependentes, quais demandas são independentes. Tipos de demanda. Temos a demanda independente. O próprio nome já mostra a ideia. Ela independe de qualquer outro fator para ser realizada. Por exemplo, produtos acabados. Se eu tenho aí um sorvete de uva, produto acabado, demanda independente. Essa demanda por sorvete de uva não depende de nenhuma outra. Agora, a fruta, a própria uva, ela é uma demanda dependente, porque assim, ela depende que eu tenha demanda de sorvetes para que eu possa ter então a demanda pela fruta uva. Conseguimos visualizar esse exemplo bem simples? Quanto ao comportamento, a demanda pode ser classificada em constante ou variável. A demanda constante, o próprio nome já diz, eu consigo ter previsibilidade. Algumas áreas, por exemplo as de apoio, eu consigo saber exatamente quantos pacotes de folha sulfite eu vou precisar adquirir no mês. Toners de impressora. Tudo bem? O toner de impressora, eu gasto 1 por mês? Então tá bom. Então 1 toner de impressora por mês. Constante. Então dentro de uma organização, eu até tenho aí algumas áreas, algumas funções organizacionais que eu posso, em relação à administração de materiais, trabalhar com previsibilidades. E no máximo, ter algo, vamos colocar, um orçamento incremental. Como assim?
De um ano para o outro, vamos variar aí, comprar 2% a mais de materiais. Tudo bem nesse sentido? Então, essa questão de demanda constante, a palavra que combina a previsibilidade. Já a demanda variável, aí começa a ficar complicado. Por quê? Porque eu não consigo ter a previsibilidade. Eu devo, então, analisar alguns comportamentos. Comportamento da sazonalidade. Em alguns segmentos fica mais fácil de observar. Por exemplo, sorvete. Você gosta? Sorvete de uva, limão, aqueles sorvetes bem elaborados e misturados, caramelo, confete, entre outras coisas. Qual é o período do ano que eu tenho uma maior demanda por sorvetes? Normalmente no verão, nas férias. Sim. Então é aquela questão de sazonalidade. Outras questões eu também devo observar. A questão aí de tendência. Eu tenho uma demanda que aumentou agora neste mês. Será que é algo típico, atípico? Esse comportamento vai perdurar no tempo ou não? Por que isso é importante para eu saber? Para que eu possa ter ideia da previsão de necessidade de estoques. Não, em relação à tendência, ela deve perdurar esse comportamento por parte aí do meu consumidor, do meu cliente. Logo, mudou o perfil. Preciso, então, adquirir mais materiais, ter mais estoques. Do contrário, não. Como assim? Este mês as minhas vendas dispararam. Para o mês seguinte, será que vai ser a mesma coisa? Então eu preciso ver ciclicidade, eu preciso ver questões de ciclos, sazonalidade, tendências. Saber separar aí o que é típico e o que é atípico. Percebe como a demanda variável é bem mais complexa? Curva ABC, ou princípio de Pareto, também chamado diagrama de Pareto. Você já ouviu falar? Bastante utilizada em gestão de estoques, a curva ABC é inspirada no diagrama de Pareto. Quem foi Pareto? Economista italiano que chegou na seguinte conclusão: 80% da riqueza está concentrada nas mãos de 20% das pessoas. Visivelmente temos uma desigualdade. Esse é o diagrama de Pareto, que mais à frente aí os estudiosos da área de gestão da qualidade desenvolveram o diagrama em homenagem ao economista Pareto. E na nossa área, como ele pode ser aplicado? Temos várias leituras a respeito do diagrama de Pareto. Mas vamos nos atentar à curva ABC. Embora sinônimos, vai ficar mais fácil da gente visualizar. Coloquem assim: A são aqueles produtos realmente importantes. B são os intermediários. E C são aqueles produtos, às vezes até irrelevantes, na minha organização. Os produtos A, muitas vezes, eles representam aproximadamente 80% de todo o custo do meu estoque. Sim, vejam um percentual, 80%. Mas agora vem o melhor. Esse 80% de valor do meu estoque está concentrado em 20% dos meus produtos. Sim, diagrama 20-80. 20% dos produtos do meu estoque representam mais de 80% de todo o valor do meu estoque. Essa conclusão é importantíssima para nós, até para que eu saiba priorizar o que é importante. Quais os produtos realmente importantes da minha empresa? Sim, aqueles que realmente agregam valor para o meu negócio. E geralmente são poucos os produtos. Por isso, devemos estar atentos a quais são aqueles pontos do meu estoque, aqueles produtos
que realmente são importantes, porque deles geram a maior parte dos valores para a minha empresa. Bom, tenho duas dicas para vocês, um link, primeiramente, para vocês terem mais acesso aí a informações sobre a curva ABC, sobre o diagrama de Pareto, e também uma dica de filme. Você já deve, talvez, ter assistido aí ao Resgate do Soldado Ryan, mas eu quero me atentar a uma cena específica aí do filme que talvez tenha passado despercebida por você. Vamos trazer então para o nosso contexto. É quando o soldado Ufan, ele precisa ir repor a munição do seu exército. Lembra dessa cena? Quando ele corre ali para suprir a demanda dos soldados, ele está então com a munição, com a matéria-prima, e ele trava no meio da guerra, sim, traumático, com certeza, e aí ele simplesmente para e congela, não consegue andar. E aí um outro soldado vem e fala assim, não, vem aqui comigo, eu preciso da matéria-prima, senão o nosso exército não consegue aí enfrentar o inimigo. Atentem-se então para essa cena. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre previsão das necessidades de materiais. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!